Olá, pessoal, boa tarde. Quem está nos assistindo aqui, o pessoal do grupo do GEAC, o Grupo Espírita Allan Kardec. Uma boa tarde a todos. E eu não sei se é boa tarde ou se é boa noite, porque já são 18h30, mas o dia está bem claro, né? Mas então, boa tarde, boa noite para todo mundo. Que nós possamos ter uma boa noite, tarde de palestra, né? Mas, como de costume, vamos nos harmonizando a nossa casa, que agora o nosso centro espírita está um pouquinho dentro de cada lar que está assistindo, né? Então, nós precisamos harmonizar o nosso lar, nos tranquilizar, né? Então, eu convido a todos, neste momento, que fechem os seus olhos para se concentrar melhor, que procure mentalizar bastante coisa boa para si, para os seus familiares, para essas pessoas que estão aí próximas a vocês. Sempre pedindo e agradecendo sempre ao mesmo tempo, né, ao nosso Pai maior, esse Pai de amor e bondade, que nos ama, que nos cuida, que nos auxilia em todos os momentos. Vamos também agradecer ao nosso Mestre Jesus, o nosso irmão, que também está sempre conosco, embora a gente às vezes não dê importância, mas ele está conosco sempre. E a espiritualidade amiga que nos ajuda nessas atividades que a gente faz. E sempre, como eu digo, eles já estão sempre muito adiantados, além de nós aqui, eles já estão sabendo tudo que a gente vai falar, quem é que está vindo, e já estão sempre nos incluindo. Então, eu convido a todos que, neste momento, mentalizem os seus lares e vamos agradecer pelo dia que tivemos, pela tarde, pela noite que está chegando, que possamos ter no final de noite, de dia maravilhoso, sempre, né, contando com o amparo da espiritualidade amiga. Vamos, neste momento, então, pedir o amparo para o nosso expositor, que ele possa nos trazer as palavras que cada um nesse momento está precisando ouvir, né, para dar aquela luz que estamos precisando e dar um sentido, um rumo à nossa vida. Então, é com esse amparo desses amigos do alto, pedimos que olhe para cada um de nós que estamos aqui, para aqueles também que estão lá nos hospitais nesse momento, pedindo então um amparo mais uma vez para que tenhamos uma boa tarde e noite de exposição. Tá certo, pessoal? Muito obrigada, Pai, muito obrigada, Mestre e amigos do alto, por enquanto, por tudo que estamos recebendo. Obrigada. Então, pessoal, para a nossa exposição de hoje, nós vamos buscar lá longe o nosso irmão Antônio Talarico Peixoto, que é da Associação Espírita Jesus de Nazaré, que fica lá em São Cepé. E ele vai nos trazer o tema da noite, né? Vai ser o tema a obsessão, tá certo? Vamos ficar bem mentalizados, né? Bem aqui, ó, atentos às palavras, para, né, absorvermos bem esses conhecimentos desta noite que o irmão vai nos trazer. Talarico, então, tudo contigo a partir de agora, Talarico. Uma boa exposição. Muito obrigado, Rosane. Muito obrigado a todos. Recebam um fraterno abraço da Associação Espírita Jesus Nazareno aqui de São Cepé, a este ponto de luz, Grupo Espírita Allan Kardec, da cidade de Alvorada. Que tenhamos, sim, um fraterno encontro no dia de hoje. Pois bem, o assunto de hoje, a obsessão. Sabemos que este é um tema continuamente pertinente à causa, pertinente a que nós venhamos a desenvolver e levar, principalmente às pessoas que ainda desconhecem, ao público leigo, de que a obsessão, ela é uma epidemia. É isso mesmo. Certa feita, a mentora espiritual Joana de Ângeles nos alertava. Enquanto a ciência se preocupa com tantas doenças, tantas pandemias, e que bom que a ciência está cada vez mais se dedicando, mas a maior epidemia que assola a Terra, e não é de agora, é a obsessão. Então, a obsessão, ela nos acompanha desde muito tempo, que ela está a assolar aqui no nosso planeta Terra. Mas por que ainda existe a obsessão?
existe a obsessão porque ainda existe a maldade. Porque nós, seres humanos, ainda estamos tomados pela maldade. Sabemos que o nosso planeta vive momentos de transição, mas ainda impera a maldade sobre o bem. Então, os mesmos irmãos que quando estavam na carne agiam pela maldade, a sua grande maioria continua a agir do outro lado. Então vejamos, se a obsessão ainda existe, é porque a maldade ainda faz parte da caminhada de muitos seres aqui na Terra. Mas um dia ela vai ser banida. Mas nós sabemos, isso aí é um processo lento, vai depender muito da nossa reforma íntima, como a doutrina espírita tanto nos fala, tanto nos convida à busca desta reforma. E, naturalmente, que também vai demandar muitas encarnações. Então, teremos que estar aqui ainda algumas vezes para poder banir este mal que acontece. O Haroldo Dutra Dias, que é um grande expositor, grande estudioso, ele nos fazia algumas colocações sobre a obsessão recentemente, que eu acompanhava um trabalho dele. Ele diz que nós aprendemos na doutrina espírita que na qualidade de espíritos mortais que somos, nós travamos relacionamentos, não só com aqueles que podemos enxergar, os vivos, os encarnados, mas com aqueles que passaram para o outro lado da vida, os espíritos, que somos nós mesmos. Porque horas estamos aqui, ora estamos do outro lado. Então somos sempre espíritos. Espírito temporariamente habitando o corpo, espírito liberto do corpo pela desencarnação. Então apenas com uma diferença, que nós aqui ainda habitamos este corpo físico, essa indumentária carnal. Nós ainda temos esse corpo. E eles não, porque não precisam mais. Já passaram para o outro lado. Embora muitos nem ainda tenham se dado conta, mas já voltaram. Então, como a vida, a nossa caminhada, é um relacionamento, e como na base da vida estão as relações, cada um de nós relaciona-se com aqueles aos quais mantém a sua sintonia. Então, esse relacionamento é de acordo com a nossa sintonia, com aqueles que nós temos as nossas afinidades. Então, assim é o nosso dia a dia. Ele pode ser no trabalho, com os vizinhos, até mesmo no grupo familiar. Então, depende de como são as nossas escolhas. E pelo livre-arbítrio, naturalmente, que não há interferência. Porque Deus nos criou livre. Ele nos criou para o bem. Não foi Deus que criou a maldade. Fomos nós, seres humanos, que pelo livre-arbítrio acabamos escolhendo este lado da maldade. Mas também nós sabemos que ninguém vai viver sempre na maldade. Mais dias, menos dias, nós sairemos. Mais existências, menos existências, nós sairemos dessa situação. Porque há um socorro permanente de espíritos iluminados a retirar esses irmãos do lamaçal, das furnas, que tanto interferem negativamente aqui em nosso planeta. Nos lares, no meio da sociedade, interferindo até mesmo nos governos do nosso planeta. Mas também isso acontece, muito disso porque nós damos vazão para que ocorra. Nós facilitamos, nós nos envolvemos muito, cultivamos muito as nossas imperfeições morais. E aí está o grande deslize. E por aí muitas vezes nós abrimos portas, portões para aqueles nossos irmãozinhos inferiores, maléficos, interfiram,
chegam até nós e, por vezes, nos dominam, acabam nos dominando. Então, é o domínio que alguns espíritos inferiores atuam sobre nós, sobre certas pessoas, os parasitas espirituais, podemos assim dizer, que se valem, então, dos nossos vícios. E quando nós falamos em vícios, não vamos pensar só nos vícios físicos, como o consumo de drogas. E as drogas, quando se fala, não é dizer que, por exemplo, o tabaco em folha, o chamado cigarro, a bebida alcoólica, não seja alguma droga. É droga também. Mas, porém, que ainda diante das leis dos homens é permitido. Mas tantas outras drogas existem que o ser humano usa, então ele está se comprometendo. E as drogas morais. Então nós pensamos nas drogas físicas, como essas que a gente falou, mas e o lado moral? Quantos de nós ainda estamos a nos alimentar do ódio? Estamos remoendo mágoas, rancores, e por aí vai. E nós sabemos, se ficarmos aqui apontando, será uma lista muito grande. Então, por isso, o ser humano, ainda, muitos de nós, estão a se comprazer com a humanidade. Então, acabam se enclausurando diante desses vícios morais, se acomodam. E os nossos irmãozinhos, aqueles mesmo que antes estavam conosco, na convivência, que usavam esse mesmo comportamento, eles passam para o outro lado, mas têm muita dificuldade de se desprender daqui. E vão se aproximando de nós. E vão muitas vezes nos induzindo ao uso disso ou daquilo, porque eles também necessitam, que eles não conseguiram se desprender. E a gente facilita. Muitos de nós facilitamos e até mesmo gostamos desses comparsas. Então, que tenhamos um despertar, que buscamos esse entendimento para podermos nos desprendermos dessas manifestações, dessas interferências que vêm do outro lado a nos prejudicar. Estejamos atentos. Aonde e como buscar isso? Nós sabemos que o lado da religiosidade é muito importante. Para nós que somos operadores da doutrina espírita, sabemos bem como orientar os irmãos que batem na porta, diante do atendimento fraterno, que vêm assistir às exposições doutrinárias, que procuram os grupos de estudos, enfim. Uma casa espírita é uma escola. Uma casa espírita é um grande ponto de luz que se estabelece na Terra, porque vem trazer as verdades divinas mais as claras, conforme o próprio Mestre Jesus, quando da sua estada aqui na Terra, ele nos disse que estaria enviando o Consolador prometido, quando então nós, habitantes deste planeta, estivéssemos melhor preparados para entender a sua linguagem, que foi por parábolas que se fez necessário na época. E aí está a doutrina espírita. De onde nós vemos, como nós vemos, para que estamos aqui, o porquê dos sofrimentos, das dificuldades, dos desafios, e para onde vamos. E o que será este além-túmulo? Nós encontramos na doutrina espírita explicações e justificativa para isso tudo. Então, é nós, seres humanos, que deveremos despertar por essas mudanças para que não venhamos a estar envolvidos em interferências espirituais maléficas. Então, nós falando dessa sintonia, dessa vibração que nós temos que estar atento de como estar em sintonia com o lado espiritual,
é como se fosse uma estação de rádio, né? Ouvimos músicas em frequências diferentes. Quando mudamos essa estação de rádio, muda-se a frequência. E assim é conosco. Então nós temos que aprender a mudar a nossa frequência quando estamos alimentando mal os pensamentos. Procurar ler obras edificantes, procurar, se estamos com a TV, a programação não está boa, muda de canal ou desliga e ouvir uma boa música, fazer uma boa leitura. Procurar, como falamos antes, o lado da religiosidade. Se temos identificação com a doutrina espírita, vamos procurar um centro espírita. Nós vamos lá encontrar respostas para aquilo que para muitos de nós é uma interrogação. E aí vamos ter um despertar para a boa nova. É a mudança que precisamos ter. É nós, seres humanos, que temos que buscar essa mudança. O planeta ao qual estamos inseridos, ele não precisa de mudança. A Terra está como deve ser. É o ser humano que precisa se melhorar. Mas às vezes também a gente pensa, mas a Terra tem mudanças. Tem mudanças que são necessárias e tem as mudanças que nós, seres humanos, brutalmente estamos mexendo na Terra. E por isso ela responde, por vezes, em situações de avalanches, de terremotos, maremotos, tufões e por aí vai. O ser humano que ainda não está sabendo lidar. E aí sofre as consequências. Então o problema é quando sintonizamos com seres. E essa sintonia quer seja com seres encarnados ou seres desencarnados. Aqueles que por afinidade a gente pode se prejudicar ou se beneficiar. Porque a afinidade pode ser com os espíritos maléficos. Afinidade pode ser pelos benfeitores. Vai depender da nossa decisão. Vai depender de como nós vamos despertar. E aí nós vamos ter essa afinidade. Né? Então, um sentimento, muitas vezes, de tristeza, de desânimo, ou pior ainda, de maldade, assim, de violência, de rancor, de ódio, isso às vezes desperta em nós. E às vezes se prolonga, podemos dizer, por vezes se torna frequente. E aí nós não nos sentimos bem. Podemos estar até mesmo sendo manipulados por esses irmãozinhos maléficos. Então, cuidado. Podemos estar sendo vítima de si mesmo. Temos que remover do nosso coração essas relações malévolas. Nós temos que trabalhar o nosso coração para que não tenhamos uma continuidade de viver como se fosse até mesmo uma simbiose. Temos que sair dessa situação. Nós temos que ter atitude, vontade. E também buscar os recursos. Os ombro-amigos, como se diz. Porque não vamos ficar muito tempo nisso aí. Só se nós quisermos. Porque nós temos, sim, o apoio dos nossos espíritos de luz. Eles jamais nos abandonam. Todos nós temos amparo dos benfeitores amigos. Até mesmo, às vezes, aquele irmão que, por falta de entendimento, alguns acabam julgando, poxa, mas aquele, um grande delinquente, quantas atrocidades ele já provocou, mas como que uns desejam a morte? Ele é um irmão nosso. É um irmão que está falhando. É o irmão doente da alma. É o irmão que, quem sabe, nós também tivemos culpa por ele estar nessa situação. Mas ele não vai ficar sempre nessa situação. Os espíritos de luz estão atentos a ele. Porque todos nós temos proteções. Mas o que acontece é que pela mudança de pensamento, pela mudança de atitudes, nós se afastamos desses espíritos de luz. Mas na medida que nós mudamos o pensamento,
e queremos mudar as nossas ações, as nossas atitudes, prontamente, as nossas vibrações mudando, estaremos com esses espíritos de luz a nos socorrer também. Agora, se quisermos continuar ainda a nos envolver pelo lado maléfico, temos também grandes gangues continuamente desses nossos irmãos ainda desestabilizados da moral. E eles, então, aí é um abraço para eles. É tudo o que eles querem. Quanto mais aliados tiverem para fazerem, provocar furor aqui na Terra, diretamente a nós encarnados, como outros demais que se juntam a ele na espiritualidade. Então, pensamentos positivos, bons pensamentos. Vamos trabalhar bem a nossa tela mental para dar vazão à assistência desses espíritos de luz que estão sempre prontos a nos ajudar. Então, nós somente atrairemos aquelas pessoas que estão no nosso coração. Eu acho que esse é o desejo de todos nós, com certeza. Eu acho que ninguém vai querer ficar para sempre envolvido na maldade. São pessoas que precisam de um socorro. Precisam de um despertar para poder sair dessa comodidade malévola. Está lhe prejudicando, está lhe comprometendo para o outro lado. Então, quando sentimos essas influências malévolas, não será possível removê-las de seu coração, essas dificuldades. É então mudando a maneira de pensar, mudando o sentimento que nós vamos conseguir aí nos libertarmos dessas relações tão ruins, tão perniciosas, que muitos vivem nessa situação. Então é a mudança de pensamento, é a atitude que nós temos que ter para poder sair dessa situação que muitos de nós vivemos obsediados. Então entra normalmente, naturalmente, os dois agentes, obsediado e obsessor, para que então se forme todo esse processo. Então nós temos que ter em mente que é possível sim, e nós sabemos onde encontrar esses recursos. Então é preciso confiar no bem, ainda que se sinta injustiçado, porque não tem nenhum de nós aqui na Terra injustiçados pelas leis de Deus. Nenhum de nós. Podemos continuar a reclamarmos e principalmente a querer julgar a Deus que somos um injustiçado. Não existe nenhum injustiçado, nenhum ser que esteja habitando esse planeta. Tudo está dentro dos desígnios de Deus, na lei de causa e efeito. Aí quando despertamos para esse entendimento, a gente vai ver como este Pai é realmente um Pai de infinita bondade, amoroso a todos os seus filhos. Então, é preciso nós acreditarmos na nossa capacidade, é preciso nós acreditarmos que os nossos valores morais é muito importante. Trabalharmos o perdão, a humildade, a solidariedade, a caridade. O perdão liberta, ao passo que o ódio escraviza. Então vamos trabalhar as nossas virtudes, porque aí nos tornaremos refratários aos ataques desses nossos irmãozinhos interiores. Que eles precisam também da nossa ajuda, precisam das nossas orações, precisam que venhamos a pensar coisas boas para eles. Como nós falamos, nosso Pai não criou ninguém para a maldade. Criou todos nós para o bem. Só que, infelizmente, como mais uma das grandes obras do mestre, do nosso Pai, que nos dá o livre-arbítrio. E pelo livre-arbítrio, muitos de nós acabamos nos comprometendo. Então, é fundamental nós acreditarmos no bem, ainda que o bem aparentemente não traga recompensas imediatas. Porque também nós temos que
trabalhar a nossa paciência, a nossa resignação. E é preciso acreditar que as dificuldades, todas elas, por maiores que sejam, serão superadas com a ternura, com firmeza, mas com ternura pura. E temos sempre o amparo desses Espíritos de luz. Então, ainda no início, conforme eu coloquei, a Joana de Ângeles, esse Espírito iluminado, que tanto está conectada com o Divaldo, se é que ainda está nos últimos tempos, porque ela também está se preparando para voltar, se já não retornou, mas aí o nosso Di vai voltar, é que nem o Chico e Emmanuel, mas a Joana de Ângeles nos dizer que a maior pandemia que assola a Terra ainda é a obsessão. Mas até quando nós vamos estar envolvidos na obsessão? E quantos irmãos estão vivendo um quadro de depressão? É outra doença que está bastante minada em nosso planeta. Mas nós, espíritas, que estudamos a literatura espírita, principalmente aos que estão ligados à área do atendimento fraterno, inclusive temos irmãs aí deste ponto de luz, nós sabemos que, normalmente, já junto com a depressão, pode estar se instalando a depressão. Já pode estar junto. Então, estejamos atentos. Família, amigos, batam a porta dos centros espíritas. E vocês serão amorosamente acolhidos e instruídos para poder sair dessa situação. Fica aqui, então, queridos irmãos, essa mensagem para nós, a nossa reflexão sobre a obsessão. Muito obrigado pela atenção, espero ter servido. Muito obrigada, irmão Talarico, pelas suas palavras, que com certeza trouxe muitas luzes para o pessoal, né, que estaria nos assistindo. Eu vou fazer a nossa prece aqui, desde já agradecendo a participação de todos vocês que estiveram conosco nos ouvindo, tá? Espero que tenham gostado, né? Tenha ajudado bastante a todos vocês o que o irmão nos trouxe hoje. E Talarico, não posso dizer um bom retorno a São Cepé, porque nós estamos virtual. Mas tudo de bom aí em São Cepé. Até um próximo encontro. Obrigada por ter participado aqui conosco, tá? Pessoal, tá bom. Pessoal, então hoje eu vou ler uma prece aqui que está lá no nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser a nossa prece aqui de encerramento. E ela nos fala assim: bons espíritos que nos assistem, dai-nos a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cairmos nas suas tramas. Preservai-nos do orgulho e da presunção. Afastai-nos do nosso coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Então, com essa prece, nós agradecemos a Deus e a Jesus e aos amigos de luz por essa noite que tivemos. Que todos possam ter uma maravilhosa noite, com um sono bastante, né, reconfortante, inspirado, para amanhã, quando nos acordarmos, né, estarmos felizes, mais serenos, mais descansados, mais iluminados, com pensamentos bastante elevados. Muito obrigada mais uma vez e que todos tenham uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Talarico, mais uma vez, tchauzinho. E tchau para todos vocês.